Na câmera. Boa Fala, noite. como é que vai? Tudo certo? Tudo certo. Tô aqui nesse cantinho que você já conhece. Como é que você tá? Tudo Sim, jóia? tudo tranquilo. Beleza? Ei, eu tava falando pra turma aqui que a primeira convidada foi a Jéssica, que você conhece muitíssimo bem, que é mãe de duas Beleza. crianças. E eu fui escolhendo pessoas com estilos de vida diferente, justamente para as pessoas perceberem que todo mundo consegue emagrecer se dedicar bastante e parar de dar desculpa. Então veio mãe de criança aqui, veio pessoa que gosta de ir para balada, tomar uma birita, emagreceu bastante, que foi a Rafa. Veio falar comigo a Alessandra também, que perdeu mais de 30 quilos, caso de obesidade, entre outras pessoas que vieram. E eu acho que você junta pelo menos essas três personalidades, né? É mãe, gosta de tomar uma birita e também já teve o diagnóstico de obesidade e conseguiu baixar muito. Sim, e é 40 a mais, né? Como é que é? Alô. E é 40 a mais Oi? ainda. E é a ala 40 a mais, a ala da 40 a mais, é 4.0. verdade. Quando tu quarentou foi esse ano, ano passado? Sim, abril. Agora, né? É a ala 40 a mais. Mais uma coisa, né? É, porque somos individuais, né? Primeiro, boa É. noite. Boa noite para ti, para teus seguidores, para os meus amigos que estão aí. Há muito tempo acho que eu deveria ter contado essa história. Obrigada pelo convite. Foi assim, acho que é mais um quebrar de barreiras para mim. Você sabe que eu tenho uma certa dificuldade de falar em público. E aqui eu acho que é uma maneira da gente contar essa história e incentivar outras pessoas e ver que somos o que você falou, seres individuais. Eu junto todo mundo ali, porque eu sou mãe de dois, tenho a idade que, né, várias pessoas usam determinados fatores como desculpa, e eu acho que o virar da chave, né? No meu caso, eu sempre falo assim, ó, que a maternidade foi o que trouxe a mudança. Não que você precisa ser pai ou mãe para que a mudança venha, mas no meu caso, acho que foi a maternidade, sim, que foi um fator muito importante, sabe? Tá, se me explica uma coisa, se na maternidade muda um monte de hormônio, a mulher agora tem uma criança pequena chorando em casa, a mulher ganha peso, fica barriguda e é assim que tem que ficar numa gestação, não tem outro jeito. É. Como é que isso pode te ajudar a despertar esse negócio de emagrecimento? Então, eu sou mãe de dois, né? Eu engravidei do primeiro acima do peso. E demorei para perder do primeiro. E aí, quando ele tinha quase um ano, eu comecei a treinar e fazia dieta, assim, tipo, né? Já conhecia, já tinha consultado Nutri e tal. Porque dele eu tive que tratar. Eu tinha disfunção hormonal e não conseguia engravidar. Tratei, engravidei. Aí ganhei bastante peso na gestação, eu já estava acima do peso. E aí foi quando eu alcancei, que eu contei para ti, 3 dígitos na maternidade. Ele nasceu um mês antes e eu entrei com 105 quilos na maternidade. Então, tipo assim, se ele ficasse mais um mês, que era o previsto, eu ia estourar essa balança, né? E ele já veio porque eu tive quadro de pressão alta. Ali já foi um alerta, mas eu demorei muito tempo para olhar para mim, assim, eu acho que da maternidade dele. Quando ele tinha um ano, eu resolvi voltar a treinar para tentar perder peso. Voltei a treinar, mas era daquele jeito, assim, que você conhece Ana de ser, né? Vai, daí dá desculpa, daí você quer, né? E não, tipo, não fazia com. Acho que não fazia com propósito, sabe? Aí, depois de um certo tempo, eu consegui perder peso. Ele já tinha 3 anos e pouco, 2 anos e pouco, eu engravidei do Miguel. E daí, acho que a gravidez do Miguel é muito. É um fator bem importante, porque no final da gravidez do Miguel é quando surge o meu diagnóstico de tiroidite de Hashimoto, que a gente tem 2 nódulos, eu tenho um nódulo em cada lado da tireoide,
E aí foi quando você entra na minha vida, no pós-maternidade do Miguel. O Miguel acho que tinha uns 3 ou 4 meses, eu não lembro muito bem. Porque eu treinei a gravidez inteira do Miguel, eu não ganhei tanto peso assim. Porém, no pós, eu comecei a engordar ao invés de emagrecer e não evoluía nada. E eu faço acompanhamento endócrino já desde muito tempo, há quase 10 anos, por conta de disfunções de hormônio que eu falei que eu tratei para engravidar. E aí, quando a gente descobriu os nódulos, foi quando eu te procurei. Eu marquei, para eu não esquecer, que eu acho que são 3 momentos bem importantes desses quase 4 anos. O Miguel faz 4 anos em setembro, que aconteceu em todos você estar presente, porque daí foi quando eu te procurei, né? Que é quando eu venho o diagnóstico de tiroidite de Hashimoto, que eu acho que é uma outra coisa que não precisa acontecer, é vir o tapa pela saúde, pelo médico chegar para ti e falar assim, cara, vai olhar para ti, vai se cuidar, é agora ou você só vai piorar, né? Eu acho que não precisa disso para a gente se olhar. E a partir do diagnóstico de tiroidite, eu sabia que eu tinha que tratar coisas que eu não falava, coisas que eu guardava. Eu tenho quadro de abuso na infância, então eu precisava olhar para mim. Então eu fui procurar terapia. Eu sei que nem todo mundo tem esse privilégio de. Eu tenho uma vida modesta, mas graças a Deus tenho família que me apoia, enfim. E eu consegui procurar terapia. Fiz terapia em grupo, que na época você me ajudou, lembra? Era terapia de alimentação, assim, entrei em terapia em grupo e entrei na terapia voltada para a maternidade, né? Era uma psicóloga que ela trata puerpério e tal. E aí olhei para mim como mãe, porque eu não olhava, eu olhava para mim como mãe e somente como mãe e não, tipo assim, não olhava para mim de outras formas além da mãe. Então fui me olhar que eu podia ser mãe, que eu podia ser mulher, que eu podia ser esposa, que eu podia ser outras coisas. Eu achava que depois dos filhos eu podia, tinha que ser só mãe, né? Aquele controle, aquela autoconsciência, né? Tudo muito no máximo, assim, tudo no nível máximo. Esquecia de olhar para mim, ter um tempo para mim, tirar um tempo para mim e treinar com o propósito de treinar, fazer a dieta, fazer a comida. Então, o primeiro momento é a terapia voltada para o meu olhar como mãe. Como é que eu sou nessa família? Como que eu estou me olhando? Como que eu estou me colocando em prioridade? Não estou me colocando em prioridade. E aí é quando eu vou na primeira consulta contigo, que, se eu não me engano, eu estava com 96 quilos aproximadamente. Né? Acho que era, né? Pode ser alguma coisa assim. Eu só vou conseguir responder isso perfeitamente olhando no meu sistema. Mas era batendo os 3 dígitos. Isso é 2019, eu acho. Então, por Né? exemplo, a primeira gestação você engordou bastante, conseguiu reduzir o peso. Na segunda, tu não engordou tanto, foi uma gestação que Não. você cuidou um pouco mais, mas também não conseguia mais reduzir o peso, né? E aí você começou a procurar ajuda profissional para isso, né? Sim. Aí, e você tá em todos os momentos. Tipo, eu vou mudando de terapia, vou acrescentando terapias para conseguir me olhar. Eu sempre brinco contigo que eu ainda estou em construção, né? Porque eu ainda tenho umas teimosias, assim, sou totalmente humana e bem perfeita. Sei. Gosto de uma cerveja. Os últimos 60 dias foram atípicos para mim, a gente sabe, a gente conversa bastante, porque meu marido ficou fora, eu fiquei sozinha com as 2 crianças. Minha rotina de treino mudou bastante, e a de alimentação, e a de bebedeira também. Leva a Enfim, criança para cima e para baixo, para academia, né? E tudo mais. aham, Miguel voltou a treinar comigo fora da barriga, né? É uma Nesses dias. epopeia. É uma epopeia para É criança, para desafiador. mãe conseguir levar a criança para cima e para baixo para treinar, né? Não é fácil, tem que estar com a mente blindada para dar conta. Porque senão Nesse, pode falar. Se você senão a deixar eu tendência. falar, Não, mas é para você falar hoje. O pessoal já não aguenta mais escutar a minha voz. Diga, diga.
Então, aí nesse meio de tempo todo, eu sempre participo de grupos de ajuda como o da Jéssica, eu tenho da Pri, que também é Nutri, Laís, né? Várias pessoas aí que estão num time para ajudar outras pessoas. E a primeira, então, terapia eu fiz voltada, inclusive, a psicóloga, ela é especialista em puerpério e também gestação, então era uma coisa assim bem voltada para olhar para mim, na infância, como eu vejo isso na maternidade, enfim. E aí ali eu fui destravando, fui perdendo peso, fui. E aí comecei a me olhar e comecei a me gostar. Porque daí, quando eu acessei as memórias, que a gente estava falando nos stories, eu falei para ti que eu não, quase não tenho foto sozinha, né? Eu não achei quase foto sozinha, eu não tinha quase nada de corpo inteiro, né? Eu acho que se somar, eu fiquei uns 10 anos acima do peso, assim, nesse. Tu viu a montagem que eu fiz para botar na capa da live? Ela só aparece quando eu tô sozinho. E as fotos que tu me mandou, foi você que me mandou, claro, sempre tem alguém junto. Ou seja, a Eu nunca pessoa não estava bate sozinha. foto sozinha quando a pessoa não está satisfeita. Mas agora, se eu pedir foto de agora, você tem um Eu monte. tenho um monte. Exatamente. Inclusive, faz parte da mudança, né? Me encontraram aí nesse meio de tempo. E aí vem uma segunda virada de chave que eu acho que foi olhar para mim como mulher, olhar para minha sexualidade, olhei o abuso, comecei a falar do abuso, então fui olhar para mim como mulher. Quando eu fiz essa terapia já com uma outra profissional, ela é voltada inclusive para a espiritualidade, assim. Eu não curto muito religiosidade, mas gosto das coisas da espiritualidade, do universo, dessa ligação. E aí fui olhar para mim como mulher. Daí, se você começar a perguntar, daí eu tenho um monte de foto. Daí tem selfie, tem foto de treino. Meu Instagram acho que é só CrossFit ultimamente. E antes, e nesse começar de emagrecer, de começar a se olhar, de começar, poxa, que linda que tu é, né? Pô, tu agora tá se olhando no espelho, tá se arrumando. E eu lembro que eu falei pra ti que eu não ia comprar roupa, porque eu não queria comprar roupa enquanto eu não chegasse num X e não comprei. E lembro que eu te mandei mensagem quando eu cheguei, mais ou menos. Falei, não, hoje eu entrei numa loja e comprei uma calça como eu queria. Né? Top. Há muito tempo eu não fazia isso. E você acha que a autoestima tem relação com a saúde física ou não? No meu caso, eu tenho que dizer que sim. Eu acho que tem sim. Admiro pessoas que conseguem ficar muito bem resolvidas acima do peso. Não é o meu caso, não me sentia bem. Eu tinha N fatores ligados à saúde com esse excesso de peso, que a gente sabe muito bem quais são. Eu já citei alguns, eu tinha outros também. E se comparar eu hoje com 20 anos atrás, eu sou mais ou menos a mesma coisa, só que, lógico, muito melhor maturidade, o que eu ganhei de experiência, Famoso mas 4.0 turbo. isso, mas bem por aí. Tu já E acho entregou a que idade, tu já entregou a idade, então eu vou não, aproveitar. não ligo de falar a idade, não. Acho até que a gente tem que se orgulhar disso, assim. E a idade é um número, né? Uma burocracia, porque está aqui. E aí, quando veio essa segunda terapia que você comecei a me olhar como mulher mesmo, olhar para mim, olhar, me achar bonita e, poxa, você está evoluindo, e falar palavras de afirmação para mim também, porque eu acho que é muito importante que a gente lembre sempre a gente do quanto a gente é bonita. Eu ensino meus filhos, inclusive o mais velho sempre fala para mim, eu acho bem bonitinho, porque ele fala assim: mamãe, eu amo você, mas antes de tudo eu amo a mim mesmo. Eu falei: essa é a prioridade da vida, porque enquanto eu não comecei a olhar para mim e me amar em primeiro lugar, que é bem clichêzão, mas é a máscara de oxigênio, primeiro em ti e depois no teu filho, eles Perfeito, não vão boa, te boa olhar. comparação. Excelente comparação isso. E meus É, filhos são quem assim viaja hoje. de avião, quem viaja de avião recebe essa informação, né?
Né? Se for ajudar alguém, primeiro bota a máscara em você e depois a máscara na pessoa. Senão você não consegue ajudar ninguém se você não botar a Ninguém. própria máscara. Então, realmente, não é que a pessoa está sendo egoísta, mas ela precisa se sentir bem, ela precisa estar bem de saúde para poder ajudar, estender a mão, estar com braços abertos para os filhos, para o marido, para as pessoas da família e para quem ela precisar da suporte, né? Sim, e eu olhava como egoísmo, entende? Eu olhava o me cuidar, o dar um tempo para mim, eu via como eu ser egoísta, que eu tinha que estar 100% do tempo, já que eu tinha 2 filhos, uma família, uma casa, porque depois que eu tive o primeiro, eu passei a ser dona de casa. Eu brinco que eu trabalho muito mais hoje do que quando a gente teve uma empresa por 10 anos, né? Porque eu saía, tinha hora para sair, hora para voltar, eu estudava na época, mas hoje eu ainda trabalho muito mais em casa do que naquela época. Então, assim, Dizem que é trabalho em tempo integral, né? não tem folga. 24 horas, 7 dias por semana. Não tem E, folga. e aí eu olhava o meu autocuidado, eu olhava como egoísmo, que é uma outra coisa que a gente precisa aprender o que é egoísmo e o que é autocuidado e saber separar isso também, né? E isso tudo eu aprendi com terapia, assim, eu queria que todas as pessoas pudessem ter acesso. Eu sei que todas não têm. E se você não tem, procure grupo de apoio há N formas, né? Hoje, o que você está fazendo é uma forma simples e gratuita de ajudar muitas pessoas, né? Eu Quantas e pessoas você você deve agora. receber? Por isso que eu quero que você fale mais do que eu, porque você tem uma mensagem que é diferente da que eu consigo passar. Então, hoje é o teu jeito de falar, é o teu dia de falar. E dentro da, por exemplo, você já contou que a parte comportamental, emocional, psicológica fez total diferença para destravar o emagrecimento. Talvez se você tivesse vindo no consultório aqui comigo, sem passar por todo esse acompanhamento profissional, essa autocompreensão, esse autoconhecimento, talvez a gente não tivesse aqui hoje, porque talvez fosse uma paciente que não tivesse dado resultado, muito provavelmente. Dentro da tua alimentação, dentro dos teus hábitos alimentares, o que foi mais difícil, o que foi fácil, que você se surpreendeu, como é que foi? Eu acho que é respeitar, que acho que você foi assim um dos primeiros que eu consegui colocar, respeitar as coisas que eu gostava e entender que eu não tinha que tirar nada. Eu tinha que aprender quantidades, horários, mas que eu não precisava tirar as coisas que eu gosto, que talvez algumas coisas eu deveria dar um tempo, mas que eu poderia voltar. Aprender isso, assim, que não é você restringir. E eu falei para ti na primeira consulta que eu sempre tive, eu tenho até hoje, eu fui criada com muita restrição em várias coisas. Então, a partir do momento que você fala para mim, não pode tal coisa, principalmente se eu gosto, eu vou criar um gatilho. E em outros momentos da vida já tentei emagrecer e com coisas muito, digamos assim, pesadas, fortes. Vou tirar N coisas. E hoje eu vejo que eu como tudo que eu gosto, às vezes até um pouco mais. E aí eu falo, não, opa, vamos voltar. Agora é a hora de você fazer certinho, de você. Então, assim, é entender que nada me é proibido. Eu só tenho que saber a hora. E a partir do momento que eu passei desse limite, eu tenho que saber quando voltar para ele. E eu mantenho peso aí, acho que já Alguns anos, né? uns 2 anos. Alguns anos. Consegui. Legal, legal. E aí eu tenho um terceiro momento de terapia, que é onde eu tô agora, eu acho. Que eu comecei a olhar para mim de volta como profissional, uma carreira, voltar. Eu sou formada em administração, acabei exercendo muito pouco, porque a gente tinha empresa e, né, fazia ali, logo eu tive meu filho, eu me formei, eu já tinha meu primeiro filho. Então, eu brinco que
A minha faculdade é realmente a vida e a minha pós-graduação são os meus dois filhos, né? E hoje eu já faria outra faculdade, hoje eu já faria talvez alguma coisa voltada para relacionamento de pessoas, que é uma coisa que eu tenho bastante afinidade. Então, três coisas que me ajudaram foram terapias com pessoas diferentes ou em grupos, mas tudo olhar ali para dentro, olhar para mim, sem ser egoísta, né? E aí teve uma vez que eu cheguei no teu consultório e falei para ti que eu ia ter que treinar às 6 da manhã. E que eu não estava querendo, porque era para acordar muito cedo. E eu já treinava em jejum, isso, né? Isso já era uma coisa que a gente já tratava. Mas eu falei para ti, eu não sei se eu vou conseguir acordar cedo, eu não sei se... E aí isso é uma virada de chave na minha vida, porque quando eu comecei a treinar às 6 da manhã, pela primeira vez na vida, eu tinha um momento só meu, 1 hora, só minha. Né? Eu saio de casa, os meus filhos estão dormindo, eu volto, eles ainda estão dormindo, geralmente, raramente estão acordados. Por isso E você aí faz a hora aquela festa toda no treino. Então, as pessoas me perguntam por que eu danço às 6 da manhã, porque eu estou sorrindo às 6 da manhã, Entendi. porque eu sou só Ana, né? É o momento do meu dia que eu consigo ser Ana. Ana em essência. E a Ana é aquilo ali. Né? A Ana é uma pessoa que está geralmente de bem com a vida. Se você me pedir ajuda, eu vou te ajudar. Se me chamar para dançar, eu vou dançar. Se me chamar para beber, eu vou beber. Se me chamar para comer, eu vou comer. Para fazer festa, eu vou fazer festa. Então, tipo assim, naquele momento eu não preciso me preocupar com nenhuma das minhas outras versões. Porque daí o que a terapia te ensina? Que você pode ser várias em uma só. E que elas nunca vão estar equilibradas. Oh, autocontroladora, né? Aprendeu a se olhar com compaixão, a se acolher. E ver que aquele momento que na minha vida ia ser um baita de um desafio, foi, eu já treino há quase 3 anos, eu acho que às 6 da manhã. E foi o que trouxe, em 1 ano, a gente viu resultados assim que tipo, eu não via há muito tempo, né? Então, um outro fator bem importante é achar o que eu já tinha achado. A atividade física que eu gosto, no horário que eu gosto e que eu sei que o meu corpo vai render naquele horário. Ah, mas eu não posso fazer como eu fiquei agora, e você sabe quanto eu reclamei esses últimos dias que eu não tinha, né? Eu fui adaptando dentro do que dava, mas não parei. Achar a atividade que gosta, procurar tentar fazer dentro de um horário que seja, né, o que você percebe que o teu corpo responde melhor. Ah, mas eu não posso, então faz quando pode. E foram coisas que trouxeram mudanças que hoje são significativas. E aí, ano passado, a gente tem um outro momento da minha vida, porque em 2020 eu amamentava o Miguel, e eu não podia amamentar por muito tempo, mas eu fui bem teimosa, né? Pelas questões hormonais mesmo. Eu não tinha indicação de amamentação, eu já tinha amamentado o, o mais velho 2 anos e 7 meses. E aí queria amamentar o segundo também. Mãe tem essas coisas assim, meio que fazer tudo meio parecido, assim. Mas aí tive um momento que a gente teve que fazer alguns exames e daí vem de novo um diagnóstico de saúde e me dá mais uma lapada, né? E aí foi quando eu tinha ficado um hiato contigo, não tinha ido, mas também não regredi, né? Aí quando eu te procuro de novo, porque daí, já que o diagnóstico não foi negativo, então eu resolvi que eu cuidaria mais ainda de mim, que foi quando a gente fez a preparação para cirurgia. Eu fiz uma cirurgia estética ano passado. Mas era uma coisa que lá no começo não me passava na cabeça de fazer. Eu E lembro. foi, né? Eu falava, não era uma coisa assim, nunca fui contra, acho que, cara, você tem que fazer, se você se sente bem, o que você quiser fazer, faça se você se sente bem. Mas diante do diagnóstico que eu tive, que a gente sabe o que é, que poderia ser,
Eu falei, não, então já que não é negativo, vamos cortar esse corpinho por uma coisa boa, né? E aí fui, me preparei, fiz a cirurgia, acabou que a gente teve um resultado muito melhor do que o que eu imaginava. E aí isso trouxe mais um momento para minha vida que, né, aí eu chego num ápice do corpo, fui descoberta por agência, voltei a fazer trabalho que eu já fazia quando eu tinha lá uns 20 anos, né? Uma agência me achou por conta de uma foto. E aí hoje trabalho com evento, com fotografia, que é uma coisa que quando eu entrei no seu consultório eu nem imaginava que isso pudesse acontecer. Isso, óbvio, te traz muito mais autoestima, faz com que você se cuide muito mais, até porque é uma exigência de trabalho, né? E só que daí a gente chega num momento que ali pelo final do ano, começo desse ano, a pessoa entra numa zona de conforto, né? Eu cheguei, acho que no corpo que eu queria, várias coisas da vida, porque daí, lógico, você. Eu acho que quando você está de bem com a vida, você atrai muita coisa boa. Eu só não atraí ainda muito dinheiro, não fiquei milionária, mas vou. Ah, agora, assim, eu acho que você vai se sentindo feliz e as coisas vão acontecendo, né? Mas aí eu entrei numa zona de conforto, né, Ana? E aí Eu eu chamo que ganhei. baixou a guarda. Baixou um pouquinho a E, guarda. e eu acho que você meio que não se percebe assim. Você só se percebe quando você vai colocar aquela roupa. Você fala, pô, mas essa roupa aqui não tava assim. E aí eu vou na consulta contigo e entrei nessa. E aí a gente volta e agora estou. A pegar mais firme de novo ali, né? Isso. Então, assim, eu acho que a minha lição para mim mesma sempre é olhar para dentro, né? Todas as vezes que todas essas chaves que eu coloquei ali, né, da minha história, foram momentos que eu olhei para dentro e olhei para Ana e fiz o que consegui ensinar para os meus filhos, que é prioridade. Me amei em primeiro lugar, né? Ai, mas eu não consigo. Eu me olho no espelho, me acho horrível. E é engraçado que acontece uma coisa que eu nem estava preparada. Eu recebo mensagens de pessoas que eu não conheço, recebo mensagem de pessoas que eu conheço, né? Falando pessoas que não me veem há muito tempo, quando me vê, falando, nossa, o que aconteceu, né? E as pessoas falam, ai, mas eu não consigo me olhar assim, porque eu vejo você treinando, você parece tão plena, sorridente. Mas aquilo ali é um processo para você chegar naquele momento, né? E agora eu vivo um outro momento de aprender a respirar, porque eu sou muito ansiosa. Então aí entrou o yoga, que eu tenho feito sempre que eu posso, que é uma outra coisa que traz de novo você olhar para dentro. Ai, mas ela conseguiu tudo isso porque ela é egoísta, porque ela parou de cuidar dos filhos, porque ela parou de cuidar da família. Não, se eu não fizer isso, eu não vou conseguir ser uma boa pessoa para eles, entende? E eu quero que os meus filhos me olhem como eles me olham. E o meu marido falou uma coisa esses dias, perto do meu aniversário, que eu achei muito. Assim, eu me emocionei muito, porque eu mudei para muito melhor, assim. Eu era uma pessoa muito reclamona, nada estava bom. E ele falou assim: e esse ano, no meu aniversário, eu fui lá para Urubici e saltei de pêndulo, né? É uma coisa. Eu vi a aventura. Tipo, são coisas. Eu tenho uma lista ainda para fazer esse ano, faltam algumas coisas, que são coisas que eu coloquei que não desafiam mais ninguém além de mim mesma. Por isso que eu gosto do CrossFit, porque eu vou ali, eu não desafio ninguém ali. É um desafio muito pessoal, é muito meu. E os meus filhos sempre, quando me descrevem, eu acho muito engraçado, eles me chamam de maluca. Ai, porque a mamãe é maluca. E eu sou mesmo. E eu quero que eles olhem para mim assim, esse ser humano que é cheio de energia, que tem que canalizar de alguma maneira, e maluco, para que eles tenham essa essência de se desafiar, que eu fui aprender muito tarde.
né? Fui aprender depois que comecei a me olhar. Talvez eu tinha 30 e poucos anos, então que as pessoas comecem a fazer isso mais cedo, né? Se olhem mais cedo. Ai, mas eu tô acima do peso. Ai, mas eu não tenho dinheiro. Cara, acha, vai, assim, ó, quer ver uma coisa que eu comecei a fazer que não custa R$ 1 e mudou a minha vida? Eu pego meu carro ou vou de a pé e vou ver o nascer do sol, sabe? Eu não me dava esses momentos. E aí um dia meu filho falou: mãe, eu quero acordar cedo e quero ir contigo ver o nascer do sol. E aí era o dia das mães, eu falei: então tá, mãe, vai levar você. Só que daí tava nublado no dia que eu falei pra ele. Coitado. Poxa vida, né? Acordei ele tão cedo, tava frio e tava nublado. Daí ele chegou, ele achou o máximo, deu para ver bem pouquinho assim. Daí ele falou: mãe, mas o sol tá lá. Todo Todos dia. os dias ele tá lá. Então, tipo assim, é como a gente. Eu mudei o olhar das coisas, eu acho, a partir do momento que eu aprendi a me olhar com mais amor, sabe? Então agora, ao contrário do que tu me pediu, eu tenho N fotos, de N formas, inclusive fotos impublicáveis, que a gente sabe por conta dos detalhes que eu faço, né? Mark E Zuckerberg vai bloquear. me bloqueia, não me bloqueia, porque eu cuido, mas poderia. Que é uma outra coisa que as pessoas têm vergonha de falar, é tabu. E a gente só melhora quando a gente olha pra gente, se conhece, se autoconhece, e isso inclui sexo, que as pessoas têm vergonha de falar, né? E tem que ter. Você tem que se amar, e isso tem que incluir a tua sexualidade também. Ô, Ana, e Essa. diz uma coisa. Você que relaciona bem essa parte de emagrecimento com as questões emocionais e tudo mais. Primeiro, a pessoa se ama e depois ela emagrece, ou primeiro ela emagrece e depois ela se ama? O que que vem antes, o ovo ou a galinha? Como é que foi para ti? Ela se ama, ela aprende a se amar. Senão, não vai acontecer. Senão, não vai Porque ser fluido. se ela emagrece sem se amar, ela vai continuar vendo só os defeitos, né? Ela Eu vai fiz continuar. isso por É, muito tempo. E aí eu só fui ter um resultado que eu consigo manter depois que eu fui realmente me amar. Enquanto era uma coisa só para eu entrar naquela roupa, só para eu, sei lá, tirar uma foto legal, para eu ir num evento, ai, porque eu tenho, sei lá, um casamento do fulano no mês tal, ai, eu vou emagrecer pro casamento. Não, eu não vou emagrecer pro casamento. Eu, né? Tô falando, eu falei para Ana um dia no espelho, você vai emagrecer para a vida. E tem uma outra coisa que eu lembro que eu falei no seu consultório no primeiro dia que eu entrei, que eu falei para ti que o meu filho adorava entrar no túnel do parquinho e que eu tinha pavor de pensar que eu ia ficar entalada ali. Lembra? uhum, isso eu lembro, você me Eu marcou. tenho vídeo, eu tenho vídeo com os meus filhos, né? Brincando no parquinho, porque eu sou um ser humano que eu acho que em alguns momentos bem criança, assim. Por isso que eles falam que a Então, mãe é louca. deve ser por isso. E então, assim, tem que se amar primeiro, independente de como você tá fisicamente, tem que se amar primeiro. Você só vai tomar atitude com você mesmo a partir do momento que você se ama. Ah, mas eu gosto de estar assim gordinho, de tá, se você tá se amando assim, a tua saúde tá em dia, não era o meu caso. Não tinha nada disso. Eu não me amava, eu não tinha saúde em dia, né? E eu era uma pessoa infeliz. E essa Por questão isso. de emagrecer para festa, ou emagrecer para as férias, ou emagrecer para aquele evento, também normalmente tem uma conotação de que a pessoa está emagrecendo para os outros, né? Para como os outros vão me enxergar. E na verdade é o seguinte: ninguém está nem aí. A grande ideia é que a pessoa emagreça para ela própria, para a autoestima dela, para o bem-estar dela, para a saúde dela, porque isso não vai necessariamente impactar a saúde do outro, né? Não. A gente que é mãe sempre
lógico, pensa nos filhos. Mas uma pessoa que não tem filho, por exemplo, vai fazer para os outros? Vai Vai fazer fazer porque o só para marido, os ai, fofoqueiros. Vai fazer para os fofoqueiros. faça para si. Faça tudo para si. Exatamente. Ana, sensacional esse bate-papo contigo. Eu tenho a certeza. Obrigado pelo aceite. Eu tenho a certeza absoluta que a gente podia ficar mais umas 3 horas aqui Tudo. nessa live. Eu ainda cheguei atrasado, porque eu estava falei brincando no começo da live, que eu peguei trânsito, mas é que eu estava atendendo aqui no consultório até 7 e pouco, passou um pouco da hora. Quero te agradecer e quero deixar aberto aí para pedir para o pessoal seguir a Ana também, principalmente para quem está no processo de emagrecimento, que ela passa muita dica interessante aí do estilo de vida dela e que vocês vão aproveitar, e deixar o espaço aberto aí para você mandar uma mensagem aí para a turma que está escutando a gente. Ai, meu Deus, vou chorar. Primeiro, obrigada de volta pela oportunidade, né? É, você tem um papel fundamental nisso, óbvio. Eu já falei várias vezes. E colocar que não é egoísmo olhar para você. Olhe para você. Olhe para você e fale assim: tal hora é a minha hora, tal hora é a minha hora de treinar. Tipo assim, brigue por isso, assim, né? Porque às vezes a gente que tem filho, que tem família, que tem que realmente brigar pelos seus espaços, assim, brigar no sentido de fazer com que os outros também compreendam que você precisa se dar prioridade. Então, acho que é você se colocar como prioridade da sua vida mesmo. Se amar, fazer o que o meu filho fala ali. Mãe, eu amo você, mas eu me amo em primeiro lugar. A partir do momento que você se amar e falar palavras positivas para você. Ai, mas não é todo dia que eu tô assim. Não, não é todo dia. Eu também não. Tem dias que eu tô lá embaixo, mas eu vou treinar. Treinar para mim é uma terapia, né? E eu brinco que é o meu horário da minha religião ali. Achar coisa de manhã. Religião CrossFit. A gente não tem como, né? A gente leva Pastor aquilo ali. Jefferson. E é se amar. Eu acho que a chave está no se olhar com carinho para dentro, olhar as tuas questões. Eu fui entender o quanto o abuso era prejudicial na minha vida, até que eu começasse a falar dele, botar para fora, e como eu me vejo hoje, como eu falo disso hoje, como eu consigo ajudar outras pessoas. Eu não tinha noção que eu poderia fazer isso através de uma experiência tão negativa. Então, tipo assim, é se olhar com carinho, se amar em primeiro lugar e buscar ajuda que for possível dentro da tua realidade para que isso aconteça, né? Com as dicas que você dá aqui é muito possível. Ai, mas eu não posso pagar CrossFit. Vai correr na praia, a gente tem a praia aqui, né? Sempre dá para Ou dar um jeitinho, né? sempre tem Quem uma quer forma de arranja fazer. um jeito, uma E quem não quer, possibilidade, uma alternativa, e quem não quer arranja uma desculpa. Show de obrigada. bola, Ana. Eu que agradeço a participação. Um beijo no seu coração aí. Beijo Vou para ti. agora, vou agora encerrar com a sua foto lá no meu fundo aqui. Vai, vai. Valeu, grande abraço. Até mais. Tchau, obrigada. Tchau. Aí, turma, vou encerrar a live, mas primeiro eu vou botar a foto no fundo de tela aqui da nossa live para mostrar o antes e depois da Ana Raquel, igual ela falou. Ela não batia foto, então é sempre foto com criança, é sempre foto no batizado, é sempre foto no churrasco de família com a turma, mas ela não fazia foto sozinha, em hipótese alguma. Ela mudou totalmente a forma de pensar, realmente se aprimorou como pessoa, se conheceu como pessoa, e o emagrecimento dela veio muito a partir disso. Porque se a pessoa chega no consultório do nutricionista com muitos traumas, transtornos, bloqueios e tudo mais, vai ser muito difícil com que a pessoa siga uma dieta, siga um plano alimentar, ainda que esse plano seja feito especialmente para ela, individualizado e de um modo que ela conseguisse realizar aquilo com facilidade. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa live. O pessoal está elogiando aqui. Obrigado, Jimena, Johnny.
Juan, e agradeço aí a participação de vocês. Hoje cheguei atrasado, amanhã no mesmo horário, 19 horas, para a gente falar mais ainda sobre emagrecimento. Sempre que tiverem dúvidas, mandem aqui para mim para eu estar respondendo isso junto com vocês aqui. Um grande abraço.